Olá, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala é o pastor Sérgio Santos. Estamos de volta à nossa próxima aula e desta feita estaremos abordando o capítulo 4 do Apocalipse. No nosso livro, no livro do curso, nós estamos na página 47, o segundo capítulo, né, do nosso livro, e que tem como epígrafe temática a soberania do Deus Criador. E nós vamos estar abordando alguns pontos importantes aqui para termos uma compreensão mais clara, podemos dizer assim. Mas antes eu quero convidar você para orar. Se você ainda não orou, ore comigo. Pai bendito, muito obrigado pela bênção de poder orar e orar ao Senhor. Obrigado pela bênção de estar de volta e poder transmitir aos teus servos, Senhor, a tua palavra. Abençoe que o teu espírito de compreensão, do entendimento, possa fazer-nos entender e compreender as revelações que o Senhor deu ao teu servo João, para a sua igreja, para esse tempo presente, mas também para o tempo futuro. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você está a me escutar pela manhã, bom dia. Se você está a me escutar pela tarde, boa tarde. Ou se você ouve esse vídeo à noite, uma boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, você está no canal A Luz das Escrituras. Eu quero convidar você para participar conosco de mais uma aula do curso básico de teologia pelo IBADEP. E estaremos abordando hoje esse tema maravilhoso, a soberania de Deus, do Deus Criador. Já estamos aqui no Apocalipse capítulo 4, já foi abordado em aulas anteriores sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, né? O capítulo 1 ao capítulo 3, e hoje estaremos abordando a partir do capítulo 4. Estarei lendo aqui um texto do capítulo 4, verso 1, que diz: Depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, a princípio, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer a você que nós estamos abordando o Apocalipse, não é? Buscando compreender esse livro tão revelador, mas ao mesmo tempo tão complexo e cheio de símbolos, de linguagem, de figura. E é claro que existe situações que são literais, mas nem tudo aqui é literal, e uma boa porção dos escritos trazem consigo uma linguagem simbólica e figurada. E por isso que é importante você buscar conhecer linguagens de figura, não é? As suas interpretações, símbolos que se referem a acontecimentos do passado, acontecimentos do presente e acontecimentos do futuro. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar em todo o Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, nós vamos encontrar muitas passagens que são revelações cumpridas, né? Já lá no Antigo Testamento, e que são revelações que ainda vai se cumprir. E em outras passagens, a exemplo das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, você vai perceber que as cartas, as mensagens que são enviadas às 7 igrejas, elas são
de um período atual, ou seja, as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor são mensagens, né, de uma realidade atual que estava acontecendo ali, naquele período, no período daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, né, que nós já abordamos isso aí. Então, houve revelações, exemplo dessas cartas, que foram para aquele tempo e para aquele momento, para aquela realidade ali. A partir do capítulo 4, né, e é claro, entendendo que já no capítulo 1, o apóstolo João, que é o receptor da mensagem do Senhor Jesus, né, ele vai já revelar, né, no capítulo 1 e versículo 7, a segunda vinda do Senhor Jesus. Lembrando aqui, tá, é bom lembrar isso sempre, que estamos tratando do Apocalipse em uma visão dispensacionalista, ok? Essa visão que estamos tratando aqui é uma visão dispensacionalista. Existem muitas outras correntes teológicas, a exemplo dos amilenistas, que é o oposto, né, dos pré-tribulacionistas, que são os dispensacionalistas. Mas a corrente que estamos trabalhando aqui, ela é pré-tribulacionista, ou seja, dispensacionalista, no sentido de que, a partir do capítulo 4, né, fazendo, é claro, distinção do capítulo 1 e versículo 7, porque João já recebe a revelação da volta de Jesus, né, da vinda do Senhor, né, já após o arrebatamento, certo? Então, a partir do capítulo 4, nós vamos perceber que João vai receber uma revelação e Jesus, é claro, ele que chama João num tipo de uma simbologia até do arrebatamento da igreja, né? E quando ele sobe, Jesus diz: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando ele fala depois dessas coisas, está falando após o arrebatamento da igreja, né? Até porque esse cenário, a princípio do capítulo 4 e versículo 1, ele é uma revelação do arrebatamento, propriamente dito, né? João, poderíamos dizer que João simboliza aqui a igreja do arrebatamento, essa pessoa, esse ser que ele ouve aqui com uma voz de trombeta, né? Essa trombeta seria a trombeta do arcanjo, segundo falou Paulo lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, segundo Tessalonicenses 2, né? Ao tocar da última trombeta, né? Ao ouvir a voz da trombeta do arcanjo, né? Então nós iremos nos encontrar com o Senhor. Então podemos dizer que isso aqui é uma tipologia bíblica, uma simbologia, a figura do arrebatamento da igreja, né? Essa trombeta é a trombeta do anjo tocando, o ser que chama ele suba para cá é Jesus, e João representa a igreja do Senhor, e essas coisas que esse ser que é Jesus fala, depois dessas coisas, vou lhe mostrar, mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essas coisas é exatamente a grande tribulação e todos os acontecimentos posteriores ao arrebatamento. Então é uma figura de linguagem aqui muito verdadeira, né? Muito clara desse acontecimento que está para acontecer, né? Esse fenômeno, né? Podemos chamar assim, essa realidade que está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Mas a princípio, João, ele continua dizendo, no versículo 2, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então, João diz que ele é tomado pelo Espírito. É importante observar que João aqui não foi arrebatado. João ele foi
tomado pelo Espírito e isso aconteceu na visão que ele tem. Ele tem uma visão de que é tomado pelo Espírito. Mas ele não foi arrebatado até o terceiro céu. Isso aqui é um cenário que está diante dos olhos de João, né, numa visão que ele tem de que é tomado pelo Espírito. E nessa visão que ele é tomado pelo Espírito, ele tem essas revelações extraordinárias aqui. Ok? E o texto diz que João, ele se encontra diante do trono. E há alguém lá nesse trono. E é claro, é óbvio que esse trono é o trono do Deus eterno, todo-poderoso. E é ele que está lá sentado nesse trono. E isso fala de domínio, trono fala de governo, trono fala de controle, né? Isso significa dizer que todo o controle da história da humanidade está nas mãos de Deus. E que existe um ser todo-poderoso, sentado no trono, controlando todas as situações. Ele continua na visão dizendo, no versículo 3, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante de jaspe e sardônio. Então observe que João vê algumas características desse ser que está sentado no trono. Primeiro ele vê a semelhança de um jaspe, de uma pedra, né, de jaspe, que é uma pedra preciosa, uma pedra branca, brilhosa, resplandecente. Isso fala da santidade do ser que está no trono. Não só da santidade do trono, mas da santidade que está lá no trono, do ser que está no trono, que é a santidade do Altíssimo. Uma outra questão que ele fala, que vê uma outra pedra brilhante, chamada sardônica, que é uma pedra avermelhada, muito preciosa. E essa pedra, ela representa do trono, porque ele enxerga isso no trono, é a visão que ele tem do trono. Ela representa o juízo e a justiça de Deus. Então, nós já temos aí dois atributos. Observe que João não traz detalhes do ser. Ele não consegue, ele não fala como é esse ser, mas ele fala de atributos desse ser, né? E os primeiros que nós vemos aqui, como base do trono de Deus, é a santidade e a sua justiça. Continuando, ele vai dizer, ao redor, versículo 4, ao redor do qual estava outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Então, você vai observar que isso tudo é uma visão que o apóstolo está tendo. Ele diz que além desse trono lá, onde ele vê a pedra sardônica, que é de jaspe, como um símbolo da santidade e da justiça de Deus, ele vê ao redor do trono mais 24 tronos e 24 anciãos que estão sentados nesses tronos ao redor do trono de Deus, e estão vestidos de linho branco, e nas suas cabeças existem coroas. Alguns teólogos, alguns interpretadores do Apocalipse vão dizer que esses 24 anciãos que estão nesses 24 tronos vão dizer que são anjos, ok? Que são anjos que estão no topo da hierarquia angelical, ok? E que estão ali nesses tronos. Só que algo que nós precisamos entender e observar para não fazermos uma certa confusão é que quando nós lemos, o texto está dizendo que João, ele vê 24 tronos
e sentados nele havia 24 anciãos. Então, observe aqui a expressão ancião. A designação para ancião aqui, do grego, é apóstolo ou presbítero, ok? Mais precisamente para presbítero, né? E não anjo. Então, se formos dizer que esses 24 anciãos seriam anjos, de acordo com o que o texto vai dizer, porque João diz que ele vê anciãos, e a designação de ancião para anjo não bate. Não bate. Então, o que significa? Que isso não tem sentido. Uma outra interpretação, a alusão a anjo, dos 24 que estão sentados nos 24 tronos, é que eles estão vestidos de branco, de linho resplandecente. Também não justifica dizer que são anjos. Por quê? Porque nós vamos observar que em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando vai falar da coroa, o Senhor vai dizer: seja fiel até a morte e lhes darei a coroa da vida. Quando Jesus fala de coroa, está falando para a igreja. E coroa aqui, nesse sentido, fala de salvação, e não de galardão, né? Fala de salvação. E também no capítulo 3, versículo 11, nós temos aqui um texto muito forte que vai dizer: venham em breve e retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É a carta enviada a Filadélfia. Então veja que Jesus, mais uma vez, está se referindo à coroa da salvação. Então, não tem sentido os anjos terem essas coroas, porque anjos não foram salvos, eles não experimentaram a salvação. Então, nesse sentido, anjo lá no céu, não tem sentido eles terem coroas. Então, o que é que nós podemos, a quem nós podemos dizer que esses anciãos são? Eles seriam os 12 apóstolos do antigo, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, que pudesse estar ali representando as 12 tribos de Israel e a nação, e também as 12 tribos, os 12 apóstolos do Senhor Jesus, representando a igreja dele, tá certo? Que foi arrebatada, que venceu a grande tribulação no contexto geral da sua palavra, né? A eclésia vencedora, né? Então, é dentro desse conceito aí que nós podemos dizer que esses 24 anciãos estão sentados ali. E eles estão sentados em tronos por quê? Porque eles estão governando com o Cordeiro. Eles estarão governando juntamente com o Cordeiro, né? Então isso é importante entender para não fazermos confusão, ok? Então a observação importante é que João, ele não dá descrição, que eu acho que eu já falei isso aqui de antemão, do ser que está sentado no trono, mas ele apenas revela o que houve e aquilo que ele vê, ok? Então, o trono aqui, como já falamos, significa autoridade, né? Fala de domínio. O texto diz que ele ouviu o que deve acontecer. Então, ele ouviu não o que talvez viesse a acontecer, ou o que supostamente possa acontecer, mas o que deve acontecer. Então, isso é importante entender. João está revelando o que deve acontecer, não é? Na revelação, ou seja, é algo de alguém que tem autoridade absoluta para determinar aquilo que vai acontecer. E é claro que é o Senhor, aquele que está sentado no trono, é que está determinando essas coisas ali, ok? Então, nós já falamos sobre isso.
Agora, algo importante também que João vê, quando ele vê o trono, que ele vê os 24 anciãos, o texto vai dizer, na continuação, ele diz, no versículo 5, do trono, eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante deles estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro claro como cristal. Então observe, do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Isso aqui, ele está dizendo que do trono, a visão que ele está tendo é do trono. Isso é muito importante entender. Então, do trono saía relâmpagos e trovões. Isso fala da justiça, do juízo de Deus, que estaria saindo para derramar sobre as nações após o arrebatamento. E é importante entender que essas revelações é exatamente o que Jesus disse a João. Suba para cá e lhe mostrarei, né, tudo aquilo que deve acontecer. Então, se os relâmpagos e os trovões revelam a justiça de Deus, é porque a justiça de Deus seria derramada sobre as nações. Mas João vê algo importante ainda no trono, que sai do trono. Ele vê fogo, né? O versículo 5, do trono saía relâmpagos e trovões, diante dele estava acesas 7 lâmpadas de fogo, e que representava os 7 Espíritos de Deus. Isso fala que ele vê o Espírito Santo, né, que é o Espírito do Deus vivo, que está ali diante do trono, né? Então, João tem essa revelação sobre o Espírito de Deus. E ele diz ainda que consegue ver um mar de vidro resplandecente, né? Claro como um cristal, né? Então, esse mar que João vê que está diante do trono, né? A gente vai observar com clareza que esse mar, no capítulo 7, versículo 14, não é nem mais nem menos do que o povo, os redimidos do Senhor. Veja aí o que diz o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14. E ele disse, versículo 13, então um dos anciãos perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, Então, você vai observar que essa visão desse mar de cristão são os gemidos, o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. A igreja no seu contexto geral, né? A igreja do arrebatamento e a igreja após o arrebatamento, que também já estava ali salvo, redimido na visão de João. E eles estavam lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Então, essa visão é muito importante compreender. Mas não para por aí. João tem uma visão ainda de algo que está ao redor do trono. E que visão é essa? Ele vai dizer a partir do versículo 6. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres. Deixa eu ver se me fugiu aqui. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro claro como cristal. Ele vai dizer que
ao redor do trono ele estava vendo arco-íris. Esses arco-íris é justamente a graça e a misericórdia de Deus que vinha sobre o trono, ao redor do trono, cercando o trono. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele vinha recheado de misericórdia. O juízo de Deus, ele vinha sobre as nações, mas vinha com graça, a graça do evangelho do reino que estava sendo apregoado no período da grande tribulação. Então, vem aquela pergunta, né? Salvar-se-á alguém após a grande tribulação, após o arrebatamento? Com certeza. É por isso que esse arco-íris está representando uma oportunidade do amor de Deus para aqueles que estão vivendo na grande tribulação, ok? Então nós vamos nos adiantando aqui, porque João vai dizer que ele vê ao redor do trono 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo ser parecia o boi, o terceiro um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 7 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, nós temos aí, a princípio, algumas interpretações que é muito importante para que a gente não faça confusão, tá certo? E em relação a esses 4 seres viventes, né, com cabeça de leão, com cabeça de novilho, com cabeça de águia, com cabeça de homem, existem várias interpretações, mas eu quero me deter apenas a 2 interpretações que particularmente eu vejo mais precisas, são interpretações mais coerentes no seu contexto bíblico, podemos dizer assim, tá certo? A primeira interpretação está muito ligada aos 4 evangelhos, né? O primeiro anjo que está ali representando como cabeça de leão, fala do rei Jesus, né? Que é revelado no primeiro evangelho segundo escreveu Mateus. E Mateus revela Jesus como o rei dos judeus. Em segundo destaque, nós temos aí a cabeça de novilho, o anjo que está ali com a cabeça de novilho. Esse novilho é exatamente representado por Jesus como um servo, que é o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o servo, aquele que veio para servir, né? E nesse sentido, Jesus seria o novilho representado como servo, porque o novilho era exatamente o elemento usado para o sacrifício, né? Em favor do pecado do povo judeu. Em terceiro lugar vem a águia, que é representado pelo Evangelho de Lucas, né? Jesus vai ser representado ali como aquele que veio do céu, né? Aquele que veio do céu e na verdade é o Evangelho de João, né? O Evangelho segundo escreveu João que vai falar que Jesus é representado como aquela cabeça de águia, porque ele veio do céu, né? No contexto de que as águias elas vivem no ar, no alto, né? Então essa é a alusão para
para o Evangelho segundo João, que disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no versículo 13 do capítulo 1, ele diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? E a cabeça de homem vai falar, não é, justamente o Evangelho de Lucas, né? Lucas vai revelar Jesus como filho do homem, né? Então, nós temos aí a revelação desses 4 seres viventes de forma simbólica, dando alusão à pessoa do Senhor Jesus, revelada nos 4 evangelhos. Mas nós temos ainda aí uma outra interpretação, que é a interpretação no que diz respeito a seres angelicais. Alguns teólogos dizem que esses seres viventes são anjos bizarros, que estão ali representando, não é? Os seres angelicais, nesse sentido, né? Esses seres seriam os querubins, pelo fato de serem seres que estão diante do trono de Deus. E segundo a visão do profeta Isaías, né, quando ele vê a glória de Deus, é exatamente esses querubins que estão lá dizendo, no termo hebraico, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Então, é feito alusão a esses 4 seres que revela a capacidade, a inteligência, que revela nessas 4 cabeças, cabeça de leão, de águia, de novilho, de homem, que revela essa capacidade, rapidez, enfim, certo? E é nesse sentido aí que vai trazer essas simbologias. Mas existe uma outra interpretação ainda, que vai falar em relação à natureza. Há alguns intérpretes que dizem que essas 4 cabeças revelam muito sobre a natureza. Então, o leão representaria os animais, né, da criação do Senhor, o novilho representaria os animais domésticos, a águia representaria as aves, né, e o homem a coroa da criação de Deus. A cabeça de homem a coroa da criação de Deus, certo? Então, são nesses aspectos que é revelado aí esses 4 seres viventes, ok? E aí é importante a gente entender o seguinte: no capítulo 5, e versículo 13 e 14, tá? Diz o seguinte: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja louvor, honra, glória e poder, para todo sempre. Versículo 14. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Quando o versículo 14 vai dizer que os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram, não é a mesma coisa não, tá? Os 4 seres viventes são esses seres aqui que revelam na visão de João 4 seres com 4 cabeças, cabeça de leão, de novilho, de águia e de homem, tá certo? E os anciãos são aqueles que são os 24 anciãos sentados no trono, que se prostram diante daquele que é o Cordeiro de Deus, ok? Para a gente não fazer nenhuma confusão em relação a isso aqui, ok? Então, você pode abrir aí na página 49 do livro, nós vamos tratar sobre os 7 selos.
Mas antes de falar propriamente sobre os 7 selos, nós temos ainda aí o livro e o cordeiro. Aí no capítulo 5 do Apocalipse. O livro e o cordeiro, né? Após essa revelação extraordinária que João tem no capítulo 4, João vê o rolo do pergaminho escrito por dentro e escrito por fora. Isso quer dizer que não há nada, não há nenhum acontecimento no tempo e na história que não esteja diante do Todo-Poderoso. Tudo foi registrado nesse livro, e esse livro traz consigo todo o enredo histórico de toda a criação, de tudo o que Deus planejou e projetou para um determinado fim, tá certo? Então é isso que se trata, o fato de estar escrito por dentro e estar escrito por fora. Diz que o livro é selado por 7 selos. Esses 7 selos falam da plenitude, né? Da plenitude daquilo que foi revelado no livro em relação aos 7 selos. E João, ele vai chegar a um certo momento que ele vai perguntar quem é digno de romper os selos e abrir o livro, no versículo 2. O anjo, melhor dizendo, vai gritar em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Isso significa, você observa, que não havia ninguém, nem em cima no céu, nem na terra, alguém que pudesse olhar para o livro e desatar os 7 selos. Isso significa que essa revelação do futuro, essa revelação final de toda a história da humanidade, só quem pode desvendar é o Senhor, é o Cordeiro de Deus, né? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e é exatamente essa resposta que vai chegar aqui quando João fica desesperado, né? A Bíblia diz que João chega a chorar, desenganado até, mas uma voz sai do alto e lhe diz: não chore, João, porque eis aqui está o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, aquele que venceu. Este pode desatar os 7 selos. E o texto vai dizer que primeiro João vê Jesus, né? Primeiro João vê Jesus, e esse Jesus aí é exatamente o leão da tribo de Judá, do qual o anjo disse que ele venceu, né? Depois João vê o cordeiro que foi morto, né? Porque quando João tem essa visão que ouve, porque João ouve o anjo dizer: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e que tem agora mérito e direito para abrir o livro. Só que João depois vê, ele não mais ouve, ele vê o anjo dizer: eis aqui o Cordeiro de Deus, né? Que foi morto, mas que agora vive para sempre. E a ele foi dado os 7 selos, o livro dos 7 selos foi entregue a ele por aquele que estava sentado no trono, ou seja, o Pai estava entregando ao Filho o reino, né? Que seria nessa revelação o reino milenar, o milênio nas mãos do Senhor Jesus, cumprindo assim todo o seu plano de redenção a respeito da humanidade, mas a respeito de Jesus, porque o projeto de salvação estava como centralidade a pessoa bendita do Cordeiro. E você vai ver que na sua mão direita está o pergaminho, ou seja, está o rolo do livro. Isso significa que o final desse enredo, dessa história,
né, desse plano de Deus, ele terminaria na bênção para a igreja, né? E que a igreja triunfaria nos últimos dias. E o fato do Cordeiro desatar os 7 selos, porque só o Cordeiro de Deus poderia desatar os 7 selos, isso revela que ele era o único que poderia cumprir o plano de Deus, não é? Porque só ele pôde abrir os 7 selos. Significa que só ele também poderia consumar o projeto de Deus, assim como ele consumou na cruz a nossa vitória e consumou ali também a derrota do adversário das nossas almas. Então você observa algo muito importante aqui, que quando João ouve dizer que o leão estava vivo, havia um leão, né, que venceu, que triunfou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né, que veio da descendência de Davi, que era Jesus. Mas quando ele vê o cordeiro, a Bíblia diz que ele estava morto, mas reviveu. Significa dizer que Jesus venceu não como leão, mas ele venceu como um cordeiro de Deus. E é como cordeiro de Deus que ele também agora, nesse tempo presente, né, e após o arrebatamento, que ele estará enviando os judeus que se converteriam ao Messias, né, como cordeiros a pregoar o evangelho do reino. Lembra no capítulo 10 de Lucas, quando ele vai comissionar os seus discípulos, os 70, além dos discípulos, e ele vai dizer: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Pois é, essa é a visão, é a mensagem da morte do Cordeiro de Deus e da sua ressurreição. Ele quer que agora a igreja, ela tenha essa visão daquilo que ele fez por ela. Ele venceu como um cordeiro, né, dando a própria vida por aqueles que nem mesmo ainda o conheciam. Ele nos amou, né, antes de nós o amarmos. Então você observe que o que Jesus nos ensina aqui é que nós devemos, no século presente, vencer os nossos inimigos não como um leão, mas como um cordeiro de Deus. E se preciso for, dar a vida, não é, como uma representação do amor de Cristo, que também amou a ponto de se entregar na cruz por mim e por você. Então essa é a visão. E a continuação da leitura vai dizer que esse livro está aberto pelo Cordeiro. Ou seja, ele foi aberto pelo Cordeiro e que agora representa duas coisas. Se ele foi aberto pelo Cordeiro, e João diz que o Cordeiro de Deus é Jesus que tira o pecado do mundo, ou seja, que resgata a sua igreja, que redime a sua igreja, significa que ele é o governo, ele está a governar e a igreja também está a governar com ele, né? Tanto é que quando Jesus voltar, né, para julgar as nações após o arrebatamento, né, então ele virá com a igreja, com os seus santos glorificados, né? Então isso é muito importante para que eu e você possamos entender essas verdades. Então o Cordeiro aqui, na continuação da leitura, você vai ver que o Cordeiro, ele aparece com 7 chifres, e esses sete chifres representa a plenitude da sua força, né? Vai falar que ele também tem muitos olhos, ele é rodeado de olhos em cima e embaixo. Isso fala da onisciência dele, é um atributo do Senhor como um ser onisciente. O texto diz que ele está em pé no meio do trono. João vê ele em pé no meio do trono. Isso significa que ele está pronto
posicionado não só para arrebatar a sua igreja, mas para julgar as nações. Aqui nesse caso, como é uma revelação após o arrebatamento, ele está posicionado, pronto para julgar as nações como grande juiz, né? Então, esse é um dos significados do fato dele estar em pé. Quando o cordeiro pega o livro, que é o cordeiro que assume o reino e é adorado, né? Quando ele pega o livro que é entregue pelo Pai, ele assume o reino, porque é uma figura do Pai entregando sobre ele o reino milenar, e ele agora é adorado pelos seus santos. Nós vemos isso aí no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 10, né? E é adorado por todos os seus santos, toda a igreja redimida do Senhor Jesus. A partir daí, nós temos já o capítulo 6, que é um capítulo que antecede os selos, né? Ou melhor, o capítulo que vai falar sobre os 7 selos, melhor dizendo assim. Seria o início, na visão dispensacionalista que nós temos, de que a igreja será arrebatada antes desses acontecimentos, seria o início dos 3 anos e meio, né? Ou a primeira semana de Daniel, né? No caso das 70 semanas, a profecia de Daniel, seria no caso a última semana, os três anos e meio dos 7 anos que encerraria aí a visão profética de Daniel e de outros profetas também, mais precisamente do profeta Daniel. Então, 3 anos e meio, onde se iniciaria com a chegada e o governo do anticristo, que por sua vez seduzirá as nações e traria uma aliança ou um tratado de paz mundial. E aí a gente vai ver isso quando esses 7 selos, a começar pelo primeiro, é aberto pelo Cordeiro, né? E a partir desses selos, você vai observar o que é que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Então, no primeiro selo, nós temos o primeiro cavalo, que é um primeiro cavalo que surge, não é? Um cavalo branco, né? E esse cavalo branco, ele vem com um ser, alguém vem montado nesse cavalo branco, e o texto vai dizer que ele está com um arco, não é? E ele vem com força e para vencer. Ele vem com muita força e para vencer, né? O cavalo branco representa a falsa paz, né? A paz entre aspas, que é a aliança do anticristo para enganar as nações. Seria um tratado de paz que ele faria especificamente com Israel, o povo judeu. E é claro que durante esse tempo, antes da sua chegada, após o arrebatamento da igreja, as nações estariam vivendo uma crise mundial, uma crise de paz e uma crise financeira também. São esses 2 aspectos aí que vai pressupor a chegada do anticristo após o arrebatamento da igreja, né? As guerras e também a crise financeira, né? E aí vai haver uma série de implicações com a chegada do anticristo. Agora, é claro que no princípio, no início, ele vai trazer assim uma cara de falsa paz entre as nações. No segundo selo, nós vamos observar que vai vir um cavalo vermelho representando as guerras no contexto mundial. Há uma observação a fazer no primeiro selo em relação ao cavaleiro, né? Ele vem com um arco na sua mão, e isso significa dizer que ele vai ter um alcance mundial. O arco fala de alcance, né? E uma flecha que você lança e ela tem um determinado alcance distante. Flecha não é para alcançar algo que está perto,
é para alcançar algo que está a longa distância. Isso significa que esse anticristo, ele vai vir com um longo alcance, ou seja, com um poder mundial, podemos dizer assim, sobre as nações. E aí o cavalo vermelho representa um tempo de guerra, né? E o cavalo preto, que é o terceiro selo, seria grande fome assoladora no meio das nações. E aí onde vai surgir também a besta que emerge da terra, né? Que é um determinado governo que se aliará ao anticristo, ou seja, haverá uma aliança entre a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que também é uma autoridade, pode ser uma autoridade política, mas pode ser uma autoridade religiosa também. Há essa probabilidade aí. O cavalo amarelo, haverá mortes por diversas causas. A morte não será apenas por causa da perseguição aos cristãos, porque esses selos que estão surgindo aqui a partir do cavalo vermelho, eles começam a ser vivenciado a partir dos 3 anos e meio, tá? Então, nós temos aí a chegada do primeiro selo que é aberto, e a chegada do anticristo com a falsa paz, e esse período vai durar um período de 3 anos e meio. Ele vai se estabelecer como nação principal em Israel, mas vai estar controlando e dominando todas as nações. E é claro, com uma certa cara de camuflada de um bom homem, de um bom Messias, que ele vai se revelar como Messias, ok? Só que depois desses 3 anos e meio, aí vem o segundo selo é aberto, enfim, haverá essa transe de tribulação aí que nós estamos mencionando aqui, que é revelado no capítulo 6 em relação aos 7 selos. O cavalo amarelo vem após esse quarto cavalo, porque é chamado do quarteto do mal, né? Que é o cavalo branco anticristo, o cavalo preto justamente após os 3 anos e meio, é exatamente a assolação de guerra, de morte, de fome, né? De peste. Então, são chamados do quarteto do mal, né? E após isso aí, João vê os mártires judeus que morreram nesse período de perseguição, que é o que está aqui no versículo 9 do capítulo 6 de Apocalipse. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, esses mortos aqui são judeus convertidos ao evangelho do reino, ok? Porque na grande tribulação, eles vão se converter ao Senhor, né? Nesse período em que Jesus, e esse será o período em que Jesus virá para socorrer a nação de Israel, dando livramento. E nesse período em que Jesus virá, haverá, né, a ressurreição desses que morreram no período da grande tribulação, ok? Então é importante a gente fazer uma observação aqui, que antes do 7º selo, haverá um período de interlúbio aqui, ok? Onde no período tribulacional, os judeus, tanto quanto os gentios, eles vão se converter ao Senhor. Quando o Senhor vier com a igreja, arrebatar a igreja, né? Ou melhor, com a igreja glorificada, a igreja que foi arrebatada, então ele pisará no Monte das Oliveiras. É o que o profeta Zacarias vai falar lá no capítulo 14. Jesus colocará seus pés no Monte das Oliveiras e julgará as nações nesse calor da grande tribulação, em que o anticristo, juntamente com a besta e a grande Babilônia, que no caso seria um governo
papal ou um poder político, um poder religioso, que no caso a grande Babilônia, que é a prostituta, né? Aquela que se apostatou da fé, então seria um poder político e religioso aí camuflado, com aliados um ao outro aí, que nesse tempo estaria perseguindo ferronhamente os cristãos e levando eles até mesmo à morte. Então, quando Jesus vier nesse calor, no calor da grande tribulação, então ele ressuscitará esses que morreram por amor a Jesus. E os demais que se converteram a ele e reconheceram o seu senhorio, né, como Messias, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, nesse período em que Jesus volta com a igreja, muitos estarão vivenciando esse período milenal com Jesus, mesmo que ainda não tenham um corpo glorificado. Porque quando Jesus vem, Jesus lança o anticristo no abismo, lança o falso profeta e lança a grande Babilônia no abismo. E Satanás, ele é preso por um período de 1000 anos. Nesse tempo, a igreja estará estabelecida na terra juntamente com o reino milenar do Senhor Jesus, com a igreja. E aí, é claro, vale lembrar que durante esse período, aqueles que não morreram na grande tribulação e que ficaram vivos, né, ficaram vivos, convertidos no período milenial, vão conviver com a igreja e o Cordeiro glorificado, mesmo tendo seus corpos naturais, como é o nosso corpo hoje natural. Fomos salvos, somos redimidos pelo Senhor, mas na linguagem natural, nós ainda não recebemos o corpo glorificado. Aí você pergunta, isso é possível, pastor Sérgio? Sim, é possível à luz do que a gente consegue enxergar no que aconteceu com Jesus após o arrebatamento, após a sua ressurreição. O que foi que aconteceu com Jesus após a ressurreição? A Bíblia diz que Jesus passou 43 dias, entre 42 a 43 dias aqui, antes de ser assunto aos céus. E a Bíblia diz que ele comeu com os discípulos, ele bebeu com os discípulos, ele conversou com os discípulos, ele tocou nos discípulos, os discípulos tocaram nele e perceberam que ali não estava um espírito, não era uma alma que estava ali, era o próprio Jesus glorificado. Ele ressuscitou nesse corpo que morreu, mas é claro, do corpo glorificado. A igreja, por sua vez, também, e ele subiu aos céus nesse corpo glorificado. A igreja, por sua vez, de acordo com o que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, vai dizer o quê? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. Observe. Assim como ele é, nós seremos. E assim como ele é, nós o veremos. São duas fases importantes. Então, se Jesus recebeu o corpo glorificado e conviveu com os discípulos 43 dias, com os discípulos nesse corpo natural, com certeza isso é respaldo para dizer que na sua vinda milenial, aqueles que se converteram a ele, que não chegaram a morrer na grande tribulação, vão viver nesse corpo natural no milênio com ele também. Não há dúvida disso, com ele e com a igreja que foi arrebatada e que virá com ele no período milenial, ok? E isso é muito importante nós entendermos para ter uma compreensão clara dos acontecimentos futuros. Agora é claro que essa visão é a visão dispensacionalista, tá bom? Isso eu faço questão de enfatizar, ok? Então,
nós estamos falando aí dessa segunda metade da grande tribulação, tá certo? Que os anjos tocando trombeta, que representa mais 7 acontecimentos. E aí nós vamos perceber que no segmento do capítulo 6, nós vamos ver que há mais 7 anjos, 7 trombetas sendo tocadas aí, ok? Agora, é importante entender que a partir do capítulo 7 vai surgir após o milênio, porque o milênio, nesse sentido aqui, o milênio, ele tem o seu começo e tem o seu fim. Em muitas passagens da Bíblia, você vai observar que a expressão 1000 equivale-se a uma figura de linguagem, é simbólica. Pode ser que essa passagem aqui de 1000 anos, ou seja, o milênio, como em um vídeo posterior nós já falamos, possa ser que seja um tempo de 1000 anos mesmo, mas não significa que seja uma exatidão, de fato 1000 anos literalmente. Pode ser uma extensão de tempo na língua figurada de 1000 anos. Por quê? Porque ele tem um começo, mas tem um fim. Vai chegar o período do final dos 1000 anos, certo? E a Bíblia diz que quando Jesus vem, que lança no abismo o anticristo, que é vencido, a besta e a grande Babilônia, que apostatou da fé, que é lançada também com o anticristo e o falso profeta, Satanás é preso por um período de 1000 anos. E nesse período haverá paz, não haverá morte. Nesse período não haverá nem nada que você possa imaginar que aconteceu antes do arrebatamento. Será um período de paz, será um período de gozo, de alegria, não haverá malícia, nós viveremos num mundo de paz. Aí você pergunta, mas mesmo em relação àqueles que não têm o corpo glorificado e são cristãos? Sim, senhor, com certeza será um período de justiça, será um período que não haverá corrupção entre esse reino milenial, porque Cristo Cordeiro está reinando entre nós. Só que a Bíblia diz que esse período milenial ele vai se encerrar, ele vai acabar. E nesse período Satanás é solto. E quando ele se soltar, ele vai buscar se aliar contra a outras nações que não se converteram, porque haverá nações que não vão se converter ao reino de Cristo, e ele iria se unir a essas nações que recebem o nome simbólico de Magog e Gog, o Gog e Magog, que seria duas nações lá no Antigo Testamento, que se me fala a memória, lá em Ezequiel 38, 38, que vai falar sobre Gog e Magog, que são duas nações que o diabo levantou para se opor ao povo de Israel. Aqui ele aparece numa linguagem figurada, dizendo que ele vai se reunir a Gog e Magog. Só que é importante fazer essa distinção aqui. No texto de Ezequiel, fala que Magog é o povo e Gog é uma cidade, tá? Para não fazer confusão aqui. Na linguagem aqui do Apocalipse, são duas nações, dos quais o diabo vai se unir para se levantar contra os cristãos que ainda resistem e que se converteram a Jesus no período da grande tribulação. Então ele vai se levantar e se opor ao povo judeu, a Jerusalém, com as outras nações. E é nesse período aí, tá? Durante esse período, que essas 7 trombetas, elas serão tocadas. E nesse intervalo, entre o 6º e o 7º selo, tá certo? Que vai haver aí as duas testemunhas, tá? Dos quais essas duas testemunhas
se unirá aos 144 mil judeus, tá? Que são representados pelas 12 tribos de Israel, que estarão evangelizando o mundo, ok? Que estaria evangelizando as nações, nesse período intercalado entre o sexto e o sétimo selo. Tá? Isso é importante entender para nós não fazermos confusão aqui, tá certo? Eu queria só dar uma ênfase aqui em relação às duas testemunhas, tá? Só para a gente não se confundir aqui. Então, essas duas testemunhas, em algumas interpretações de muitas pessoas, essas duas testemunhas que aqui no capítulo 11 vai falar, dizem que seria Elias e Enoque, pelo fato dos dois não terem morrido para serem assuntos aos céus. Então, a alusão seria desses dois que não chegaram a morrer, né? Uma outra interpretação a respeito das duas testemunhas seria a afirmação de que seria Moisés e Elias, pelo fato de aparecer durante o período das duas testemunhas, surgirem alguns acontecimentos que na época de Moisés e Elias também surgiu. Por exemplo, a terra seria ferida com praga, isso fazendo alusão a Moisés, que seria uma das testemunhas por causa disso, porque nesse período a terra vai ser ferida com praga, devido à incredulidade e à não aceitação da mensagem do Evangelho do Reino, né? Uma outra coisa, a água seria transformada em sangue, como um poder que seria tirado das duas testemunhas, esse poder, e como uma forma de disciplina, eles transformaria a água em sangue. E isso aconteceu no período de Moisés, quando ele liderava lá no Egito, quando foi enviado para libertar o povo judeu, né? Em relação a Elias, eles afirmam que seria Elias por causa dos sinais que faria em relação ao cessar a chuva na terra. Haveria sequidão, e com Elias aconteceu exatamente isso. Então, à luz disso aí, eles vão aludir à presença dessas duas testemunhas, a Elias e a Moisés. Um outro fato também que alude que o fato dessas duas testemunhas serem Moisés e Elias é exatamente a manifestação desses dois personagens na transfiguração. Está lá em Mateus 17, versículo 3. Quando Jesus é transfigurado ali no esplendor de glória, e quem aparece? Moisés e Elias. Então, diante desses fatos é que existe essas interpretações. Mas assim, não existe nenhum indício que seria alguém conhecido dentro dessa realidade aí. São fatos que são aludidos a algumas referências que se fazem. Mas a verdade é que a melhor interpretação que se pode dar em relação a essas duas testemunhas é aquilo que Jesus falou em relação a João Batista, dizendo que o Elias já veio e este era o Elias. Ou seja, Jesus disse que João Batista estava pregando na unção e no poder de Elias. Ou seja, as duas testemunhas, nesse sentido, nesse contexto, também seria os judeus convertidos, tanto judeus como gentios convertidos, que se juntaria a todos aqueles que estavam apregoando o reino de Deus, tá certo? Nesse tempo de tribulação. Então, essas duas testemunhas seria a igreja no contexto dos judeus, os eleitos do Senhor, né, os seletos eleitos do Senhor, nos últimos dias, que estariam apregoando o evangelho do reino na unção e no poder do profeta Elias e do grande líder Moisés.
É essa aí a alusão que se dá a respeito das duas testemunhas, ok? Só para a gente não ficar confuso aqui, tá certo? Então nós temos aqui a abertura, né? A abertura dos 7 selos, né? O 7º selo e o incensário de ouro, já no capítulo 6, no capítulo 8, ok? Nós já temos aqui essa abertura e a partir desse capítulo 8, nós estaremos num outro vídeo passando para vocês como seria e como se dará na revelação, pontuando passo a passo à luz da interpretação dispensacionalista, ok? Deixo aqui meu grande abraço, Deus vos abençoe, bom estudo. Se for preciso, ouça uma vez, ouça duas, mas que você possa compreender com clareza as revelações do Apocalipse, no nome do Senhor Jesus. Lembrando que existem muitas interpretações, tá? Eu não sou o único que estou passando para você essa visão, existem muitas outras correntes que aderem a outras interpretações, e eu quero dizer que respeito todas elas, é claro, ficando com apenas uma visão. E esta é a que eu vos tenho passado. Um grande abraço, Deus abençoe.